Opa, Nomelim, bem-vindos ao Time Nest. E com o anúncio do Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, que mano, na moral, só de saber que eu tô falando isso sem ser zoeira, e realmente eles anunciaram, dá uma emoção no coração, velho. Claro que eles não falaram que vai ser o 4, né, apenas falaram que vai ser o novo Budokai Tenkaichi, até porque não faz sentido você continuar a numeração, visto em conta que vai ser um jogo meio que rebutado, né. Eles vão ter que fazer tudo do zero, né, então faz mais sentido chamar esse jogo de Tenkaichi alguma coisa. Nesse vídeo aqui eu quero teorizar com vocês a quantidade de personagens que vai vir nesse jogo, mais quais eu acho que vão vir. E esse vídeo é muito importante, porque eu tô vendo muita gente falando que esse jogo vai ter mais personagens que o Budokai Tenkaichi 3, que ele tem que ter mais personagens que o Budokai Tenkaichi 3, mas logo de cara eu já digo pra vocês que não vai ter não. E durante esse vídeo eu vou explicar pra vocês o porquê. Só peço pra que caso você goste do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e também dê uma olhada no Seja Membro, que tem vários benefícios legais lá, beleza? E por que eu acho que não vai ter tantos personagens que nem o Budokai Tenkaichi 3? Porque isso nunca aconteceu. Nunca um jogo novo ou um jogo que tá estreando uma nova fase de uma franquia trouxe tantos personagens assim de uma vez. Nem mesmo o Tenkaichi fazia isso, porque o Tenkaichi 3 só conseguiu ter tantos personagens porque o Tenkaichi 1 e o Tenkaichi 2 existiram antes dele. O Tenkaichi 1, por exemplo, ele saiu com 90 personagens. Aí no Tenkaichi 2 esse número já aumentou para 129 personagens. Para que enfim no Tenkaichi 3 a gente conseguisse ter 161 personagens. Isso acontece porque esse estilo de jogo de arena 3D de luta, eles fazem o seguinte: eles pegam todos os personagens dos jogos anteriores, reaproveitam basicamente tudo deles e colocam no jogo novo. Como não tinha DLC ou atualizações naquela época, né? Essa era a maneira que eles tinham de atualizar as mecânicas do jogo e também de introduzir mais conteúdo para que as pessoas paguem por isso. Então o Tenkaichi 3 só tem tantos personagens porque ele reutilizou os personagens que foram feitos no Tenkaichi 2 e no Tenkaichi 1. E o mesmo vale para o Dragon Ball Xenoverse 1, inclusive, porque no lançamento dele, ele tinha ali por volta de 46 personagens. E com as DLCs, ele acabou ficando com 54 no final. Aí saiu o Xenoverse 2, e ele botou todos os 54 personagens que tinha no Xenoverse 1 no 2, acrescentou um monte de personagens em cima, e depois lançou várias DLCs, e é por isso que o Xenoverse 2 atualmente tem mais de 120 personagens. Quando sair o Xenoverse 3, ele vai pegar todos os personagens que já estão no 2, colocar no jogo, e depois acrescentar um monte de outros também. E com certeza o Xenoverse 3 vai ter mais personagens que o Tenkaichi 3, por exemplo. Só que, novamente, tanto o Tenkaichi 3 quanto o possível Xenoverse 3 do futuro, eles só conseguem ter tantos personagens porque eles reutilizam os personagens dos jogos anteriores. Só que já faz 15 anos que saiu o Budokai Tenkaichi 3. Então o Budokai Tenkaichi 4 não vai poder fazer isso. Ele vai ter que criar todo mundo do zero. E simplesmente os caras não vão refazer do zero 161 personagens, cara. Pode esquecer, isso nunca aconteceu na história. Se ele tiver o mesmo número de personagens do Tenkaichi 1, já tá ótimo, cara. 90 personagens já é um número muito bom. E é claro que eu tô considerando as transformações já que no Tenkaichi as transformações são personagens isolados, né? Então quando eu digo 90 personagens, um é o Goku, outro é o Goku Super Saiyajin, outro é o Goku Shin Superior e por aí vai. Então a gente precisa controlar nossas expectativas. Às vezes o jogo vai ser muito bom, mas como a gente tá esperando uma coisa muito grande que eles não vão conseguir entregar, a gente vai se decepcionar. Porque o ser humano funciona na base da expectativa. Se você tá esperando muito uma coisa e não chega naquele nível, você se decepciona. Mas quando você sabe o que esperar e você recebe até um pouco mais do que isso, você fica empolgado e fica feliz. E pra você que ainda não se convenceu de tudo que eu falei, vamos pegar por exemplo o Naruto Storm. O Naruto Storm 4 tem mais de 100 personagens. É muito personagem mesmo que tem naquele jogo. Mas vocês sabem quantos personagens tinha no Naruto Storm 1? Tinha apenas 25 personagens. Então para que o 4 tivesse mais de 100, primeiro começou com um que tinha 25. O que eu tô querendo falar aqui é que se vocês quiserem mesmo um jogo com tantos personagens que nem o Budokai Tenkaichi 3 e no mesmo estilo, é necessário que vocês apoiem esse jogo aqui. Porque é apenas numa sequência dele que ele conseguiria ter tantos personagens. Por exemplo, digamos que ele sai ali com 80 personagens. Aí com o DLC, digamos que sai uns 20 personagens de DLC, teria 100 personagens. E aí no eventual segundo jogo, provavelmente já estariam uns 140, 150 personagens. E com DLC já iria passar o Tenkaichi 3. Então se vocês querem mesmo um jogo com tantos personagens, primeiro tem que apoiar esse aqui. É claro que tem que apoiar esse aqui se ele for um bom jogo, né? Se ele for todo cagado, vocês não precisam apoiar não. Mas se ele for um bom jogo e ele só não tiver tantos personagens que nem você desejaria, cara, apoia o jogo, senão o jogo que você realmente quer nunca vai existir. É uma questão de lógica, né? O Tenkaichi 3 só existe porque o pessoal naquela época apoiou o Tenkaichi 1 e o Tenkaichi 2. E agora chegou a hora da gente fazer a mesma coisa. Mas enfim, né? Eu já falei demais e agora sim a gente vai teorizar quais personagens vão estar no jogo. Primeiramente, como a gente viu, não vai ter tantos personagens assim. Então uma galera vai ter que ser cortada nesse primeiro jogo. De cara eu já corto geral do Dragon Ball Clássico, porque o Dragon Ball Clássico geralmente é a série que os caras cortam nesse tipo de jogo. No Raging Blast, por exemplo, não tem ninguém no Dragon Ball Clássico, né? Nem no 1, nem no 2. O Tenkaichi demorou pra colocar a galera do Clássico, acho que só o Budokai Tenkaichi 2 que de fato colocou uma galerinha e o Tenkaichi 3 que expandiu. Então o Dragon Ball Clássico é uma coisa que eu acho que a gente não vai ver não no Budokai Tenkaichi 4. Quanto ao Dragon Ball Z, aí vocês podem esperar geral que é importante.
E com geral o que é importante, eu quero falar daquela galera que a gente vê mais nos jogos mesmo, que tem uma certa relevância dentro da história. Então, por exemplo, a saga Saiyajin, além dos Guerreiros Z, né, a gente deve ter o Raditz, Cyberman, Nappa e Vegeta. Se você pegar a saga do Freeza, deve ter os Guerreiros Z novamente, as Forças Ginyu, os Zarb Dodoria, Freeza e por aí vai. Agora, personagens, por exemplo, que nem o Kui, que nem o Rei Code, já são personagens que muito provavelmente não vão aparecer. Você pega a saga dos androides, vai ter todos os androides lá, vai ter o Cell, vai ter o Trunks, vai ter essa galera toda. Mas aí a saga do Majin Buu já muda as coisas, né? Por exemplo, de vilão mesmo, eu acho que vai ter o Daburá e os Majin Buus. Eu acho que não vai ter Babidi, acho que não vai ter Spopovich, que nem tem no Tenkaichi 3, não. Agora, personagens, por exemplo, como Pai Kuhan, personagens como Garlic Jr., aí já é bem mais difícil que eles apareçam justamente porque eles são fillers e não fazem parte da história principal. Quanto aos personagens de filme, né? Eu acho que a gente vai ter alguns, mas só os principais mesmo, né? Tipo Cooler, Janemba e Broly. O restante muito provavelmente vai ser DLC. O Dragon Ball GT também é outro que muito provavelmente vai ser DLC também. Mas se não for, muito provavelmente a gente vai ver o Goku Super Gen 4, o Vegeta Super Gen 4, o Omega Shenlong, Baby, Super 17, enfim, né, essa galera mais importante. Eu já coloquei o clássico GT e filmes, tudo de DLC, porque muito provavelmente o foco desse jogo vai ser o Dragon Ball Super. Então assim, vai ter a galera mais importante do Z canônico mesmo, né, da história principal, e vai ter um monte de gente do Dragon Ball Super. O que com certeza já bate, tá ligado, aquele número que eu falei de 80, 90, porque vai lembrar que o Goku e o Vegeta atualmente tem muitas transformações. Então se tu pega só o Goku vai ocupar uns 10 slots de personagem, só o Vegeta vai ocupar outros 10. Então tipo, se tiver 80 personagens no jogo, 20 vai ser Goku e Vegeta. Por isso que eu tô dizendo, tá ligado, que muito provavelmente eles vão focar muito no Super pra dar pra colocar geral do Super aqui. Então Bills, Whis, Champa, Vados, a galera do Universo 6, Black, Zamasu, Trunks do futuro com a Jinx Sword, depois Torneio do Poder com Jiren, Topo, Dispo, Caulifla, Kaylee. Essa galera aí com certeza vai aparecer. Inclusive eu acho que os personagens dos dois filmes que saíram também vão aparecer. Dragon Ball Super Broly, com certeza, e Dragon Ball Super Super Hero. Então Gohan Beast, Piccolo Laranja, Broly, Gogeta Blue, Vegeta Blue, né, que eu nem citei antes, esses daí devem aparecer no jogo também. Quanto a conteúdo do mangá, tipo Ego Superior, Granola, Amor, esquece. Isso daí não vai ter de jeito nenhum. Conteúdo do mangá só aparece em jogo quando ele já apareceu no anime. Então se por exemplo o Dragon Ball Super 2 voltar e adaptando a saga do Moro, né, e o Moro aparecer no anime, aí sim ele vai poder virar uma DLC, por exemplo, do Budokai Tenkaichi 4. Mas eles não podem pegar conteúdo do mangá antes que o anime mostre. Então, o que eu pessoalmente acredito é que a gente vai ter basicamente todo o conteúdo do Dragon Ball Super que mostrou no anime. A gente vai ter basicamente tudo do Dragon Ball Z também. Mais coisas como GT, clássico, filmes, aí sim vai ficar para DLC. E basicamente é isso aí. Não tem muito pra que eu falar de cada personagem individualmente que eu acho que vai aparecer no jogo, porque simplesmente vai ter uns 70 ou 80 personagens novos. Não faz sentido eu falar cada um deles aqui, porque senão o vídeo vai ter 5 horas. Mas eu acho que pelo que eu falei, dá pra entender quem eu acho que vai estar no jogo ou não. E é claro que todas as novidades do jogo eu vou trazendo aqui pra vocês. E eu acho que o que resta pra gente em relação ao Budokai Tenkaichi 4, tá? É torcer pra ele vir com muitos personagens no começo. E como eu já falei aqui, eu acho que um bom número de personagens é ali mais ou menos a mesma coisa que o Budokai Tenkaichi 1. Mais ou menos uns 80 ou 90 personagens. Se tiver isso, eu particularmente tô bem satisfeito. Ah, e só pra deixar claro, tá? Eu espero muito sim que o Budokai Tenkaichi 4 tenha mais personagens que o Budokai Tenkaichi 3. A questão é que analisando os fatos, eu não acredito que isso vai acontecer. Mas sim, eu quero muito estar errado e eu quero mesmo que no futuro, tá, saia o Budokai Tenkaichi 4 com muitos personagens, muito mais que o Tenkaichi 3, e vocês venham aqui falar, ó aí, ó, você errou. Eu quero muito isso, mas eu realmente acho que não vai rolar não. Mas a esperança é a última que morre, né? Se tem algum jogo que poderia quebrar os padrões que a Bandai seguiu toda a história dela, com certeza esse jogo é o Budokai Tenkaichi 4. E muito obrigado a todos os membros do canal, tá? Vocês estão me ajudando muito, de verdade. E eu realmente fico muito feliz que tantas pessoas estejam assinando. Eu vou fazer de tudo pra honrar realmente o investimento que vocês estão fazendo aqui, tá? Obrigado novamente. Mas é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e falou!